Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Numeralize na Prática. Esse é mais um episódio especial e hoje eu tenho um convidado maravilhoso que eu admiro, que é o Maurício. E esse, como a gente já sabe, é um espaço para a gente mergulhar ainda mais profundo na numerologia, na espiritualidade. Eu trago aqui conversas reais, práticas, inspiradoras. E semanalmente a gente vai ter sempre um convidado diferente aqui, pessoas que vivem, né, que conhecem, já têm o conhecimento da numerologia. O Maurício, além de ter o conhecimento, ele também trabalha com numerologia, então é um colega meu na prática, que eu admiro demais o trabalho também. E ele aplica, ele transforma vidas também através dos números. E a ideia é a gente trazer esses números com sabedoria, mostrar o real conhecimento prático desses números no nosso dia a dia, qual que é a real aplicabilidade, tá? Então, aqui a ideia é você se preparar para ouvir histórias, aprender novas perspectivas desses números de forma prática e ver como a numerologia ela também pode ser aplicada no seu dia a dia, né? De forma leve, transformadora. Então, Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo nessa tarde. E, por favor, se apresente. Oi, Débora, tudo bem? Muito obrigado. Primeiro pelo convite e segundo por me colocar aqui à frente dos espectadores do Numeralize. É uma honra para mim estar aqui nesse projeto tão bonito que a gente acompanhou nascer, né? Acompanhamos toda a sua trajetória e estar aqui fazendo parte disso para mim é muito importante. Até aquela nossa conversa prévia aqui antes de começar a gravar, o que a gente está preparando para conversar aqui também, eu acho que é muito valioso porque muita gente não entende, né? E aquilo que a gente não entende, a gente tende a imaginar, Sim. né? E sempre imagina do jeito errado às vezes, né? Então é interessante poder compartilhar um pouco do que é esse universo, pô, o que que esse cara tá fazendo aí, né? Da onde que a Débora trouxe esse cara, não é possível? Por que que a Débora, né, transicionou para uma carreira dessa? O que que tem de mais aí? Porque tanta gente tá indo para aí, acho que é legal tocar nesse assunto. Sim, com certeza. Muito bom. Bom, Então eu vou. eu queria Pode falar. começar que você contando principalmente, né? Eu acho que é válido você contar o Maurício antes da numerologia, né? Em que momento que você se encontrava, se você quiser compartilhar um pouquinho também, quem é o Maurício, né? Além do que você faz, Hoje, né? Hoje sim. você também tem 3 filhos, né? Você é casado, então contar um pouquinho sobre isso, mas trazer o Maurício antes e como é que a numerologia entrou na sua vida, né? Perfeito, perfeito, muito bom. É, quando eu falo em atendimento, isso principalmente para as pessoas mais racionais, viu, Débora? Eu falo assim, olha, se eu tivesse uma máquina do tempo e falasse comigo há 10 anos atrás, que eu me formei em 2017, se eu fosse dizer, né, que dali 10 anos eu estaria me chamando de numerólogo, eu acho que eu cuspiria na minha própria cara, sabe? No meu eu do futuro, eu falo assim, cala a boca, meu jovem. Eu, numerólogo? Eu? Você participou Sabe? daquela trend do Instagram, né? O que eu diria pro meu eu do futuro? Aí o Maurício na foto Ah, assim. eu, numerólogo? Eu, Tem numerólogo? certeza? Eu, numerólogo? Onde é que você andou pra você viajar nessas O que que ideias? você fez, O cara? que O que 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 você te fez? aconteceu? O que que te aconteceu nesse meio do caminho aí? Mas assim, a numerologia, ela entra na minha vida, Débora, num momento bem doido, assim, porque de formação, eu sou da área da comunicação, da área de vendas, né? Sou, com um termo também fácil de entender, eu sou marqueteiro fora daqui, né? Fora da numerologia, mas eu trabalho com comunicação, vendas, trabalho com isso há um tempão, desde 2011, 12 ali que eu faço isso, então tem uns 13, 14 anos aí por aí, contando aquele primeiro ano que você só erra até começar a acertar, né? Então, uns 13, 14 anos aí que eu Sim. trabalho com isso. E até 2017, essa era a minha profissão, né? Eu achei que era a minha vocação, achei que eu faria isso até o último dia da minha vida, talvez ali, né, sei lá, em algum momento ir para uma empresa muito grande, coisa que eu consegui fazer, né, para trabalhar com isso. Porém, tô eu lá, 2017, e aí o dono da empresa que eu trabalhava, ele conhecia a Dani, né? Ele era amigo pessoal da Dani, a nossa, né, mestre e professora.
E aí ele começou a estudar um pouco com a Dani, começou a ler algumas coisas sobre, e aí ele já se achou o numerólogo master e começou a querer fazer mapa da empresa toda. E eu trabalhava para ele nessa época, Débora. É. E um dia eu tava descendo a escada assim da. Eu lembro como se fosse hoje esse dia. Eu tava descendo a escada, era um sobrado assim, eu descendo e ele subindo. Aí ele me parou na escada aqui, ele tinha uma mania de subir a escada, tipo, metade da escada e falar do alto, assim, mania de palestrante, né? Sim. Falar do alto, assim, ele não conversava do chão, ele conversava no meio da escada. Aí eu encontrei ele na escada, ele falou, me fala sua data de nascimento aí. Aí ele pegou no celular, no aplicativo dele lá, pá, 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 falou, cara, que legal, você é CD de 8. O 8 é o número que veio para prosperar, para ver dinheiro, para, sabe, material e não sei o quê. Nessa época aí, Débora, eu tava morando na Coab de Arthur Alvim, Nossa Senhora. ganhando Ganhando mil e dois quinhentos mil reais. reais. Não, 1.500 mais É, benefícios. é. E aí eu falei, caçamba, cara, eu vim pra isso e eu tô aqui. Falei, vamos começar por você, então. Pode me dar um aumento, então, por favor? É. Me ajuda a entrar no mapa aí, vai. Me dá um Só aumento para aí, por só para favor. o pessoal entender, Mal, CD de 8. CD é a sigla, né? O nome é Caminho de Destino. E o Caminho de Destino, ele é o nosso principal número do mapa numerológico natal, né, Mal? Quando a gente tá em Exato. desequilíbrio, quando a gente atende alguém, eu sempre olho o primeiro, esse número, como que a pessoa está nele, né? Porque ele é um número que ele é o que traciona tudo, é o que está lá na frente. Então, se ele está em desequilíbrio, os outros números que estão grudadinhos aí nele, eles também vão estar saindo do trilho. Então, ele é o principal número do mapa, né? E aí você fala, nessa altura do campeonato, em 2017, que você veio para ganhar dinheiro, para prosperar, para isso, para aquilo, você estava ganhando 1.500 e morando, Na né, Coab Trovin, numa Coab, exato. Putz, aquilo te chamou atenção. Você falou, não, peraí, alguma coisa tá algum, errada. alguma coisa de errado não está certo aqui, né? Tá. Não é possível. E aí Uhum. eu, assim, aí acabou aí, tá, Débora? Aí ele não conseguiu aprofundar mais, passou só aqui o que acontece. Eu fui mordido pelo bichinho da numerologia aí. Eu falei, Tá. porque fez sentido pra mim. Eu Sim, falei, cara, não, eu acredito mesmo que eu tenho, né, um chamado à prosperidade. Eu acredito mesmo que eu tenho uma vocação para fazer dinheiro. sim, Até porque eu já tinha testado e atestado, né? Testado e atestado que eu tinha essa capacidade. A questão é porque, tipo, por onde começava? Eu não sabia. sim. Beleza, você tá Ou falando se isso, mas existe como que eu algo que estava começo? bloqueando isso também, né? De alguma forma. Uhum. Eu não sabia nem por onde começar, né? Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 18 anos porque eu não tinha nenhum mapa ali, não um mapa numerológico, mas eu não tinha nenhuma referência que Referente. eu gostaria de seguir, e aí eu acabei indo encontrar a minha, né? Então eu saí de casa, por ter saído muito cedo, eu não tinha muita noção, não tinha muito padrão. Eu ia Sim, descobrindo, tentando e errando e tal. E aí eu cheguei ali, eu já tinha entendido que eu tinha habilidade com fazer dinheiro, porque a empresa do cara tava prosperando, tava crescendo. Antes dali, alguns outros negócios prosperaram que eu trabalhei e tal. Eu falei, ah, legal. Aí eu falei, meu, preciso de mais, Débora. Falei, nossa, legal. Aí qualquer dia passou uns 2, 3 dias, uns 4 dias. Aí ele veio falar de novo disso com outra pessoa. E eu perguntei, falei, ô, cara, não vou dar o nome não. Ô, cara, por que você não me passa o telefone da Dani? Pra eu poder fazer um atendimento com ela. entendi. Ele, Aí, ele tinha aprendido, ele tinha começado a aprender o básico da numerologia, certo? Ele não sabia ó, pelo, aprofundar. pelo que a Dani me falou, ela tinha enviado pra ele o Word do curso básico. Uhum. Aí ele leu a descrição dos números, Claro. sabia mais ou menos o que cada camada era, e já era o profissional, tá? Eu comecei assim também. E aí eu comecei a sentir que as pessoas me perguntavam mais coisas e eu tava muito crua. Eu não tinha mais embasamento. E aí foi quando eu Tinha decidi fazer o profundidade. profissional. Não tinha É. profundidade. Aí eu, como um bom sete, um bom caminho de destino sete, eu precisei aprofundar. Falei, não, daqui que eu vou estudar isso daqui mesmo, com dedicação, vou mergulhar. E aí eu fui. Mas eu comecei assim também, fazendo data de nascimento de amigo, né? Exato. Eu não sou muito desse time do sai falando. Eu gosto de estar Sim. não pronto, mas eu gosto de estar seguro no que eu tô falando, pelo menos aprofundado. E aí eu achei interessante. Minha primeira reação foi, cara, eu preciso entender como que isso funciona. Pedi o contato da Daniela. Aí já veio o primeiro choque, porque na época eu ganhava 1.500 e o atendimento da Daniela tava 350.
Nessa Tá. época. Então, quem é cliente da Daniela aí, sabe que é a long, long time ago, na Far Far Away Galaxy, É. R$ 350 no atendimento Lá no dela. comecinho, no Lá, comecinho, no comecinho lá da, no da carreira comecinho, da no Dani. comecinho. Exato. Então, primeiro choque foi que eu já não tinha o dinheiro. Então, assim, falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu falei com ela, falei, ô Dani, sou Maurício, tal, né? Trabalho aqui com o fulano, queria fazer um atendimento com você. Ele pegou aqui, me pegou na escada aqui da Me pegou empresa, de falou um cara. monte de coisa aqui. E aí eu tô mais bagunçado do que esclarecido. Então eu queria fazer um atendimento com você. Ela falou, Maurício, é tanto, tal. Aí eu falei, quer saber, cara? Pior que tá, não fica. Fui, paguei caiu o Dividido em pagamento 10 lá. vezes. Não, nem nada, foi à vista mesmo. Eu fiz loucura mesmo. Na época, não, na Da- época a Dani nem da- dividia, provavelmente, nem tinha essas Não, coisas não de tinha, não link. tinha muita, não era muito comum Era link, muito cartão, confuso. Pix, não tinha nem É, Pix, né? Pix não tinha tem, nem sei Pix. lá, 4 anos. É. Então, E Mal, eu. só um minuto. A Dani, para quem não sabe, ela é a dona, né, a fundadora da School of Healing, que eu faço Isso. parte, né, que é uma escola de numerologia e de espiritualidade. Então, eu faço parte. O Maurício também, eu conheço ele de lá, do Prime. Então, a Dani Sim. é a nossa mestre, né, A dentro nossa da professora, nossa exato. professora, exatamente. Ela é a 01 aí da É, nossa numerologia aí. é. Então, fui até a Dani, e aí, assim, eu não conhecia a Dani nessa época, não tinha WhatsApp, não tinha foto, não tinha nada. Eu nem lembro como que eu conversei com ela. Eu sei que eu marquei com ela e eu esperava, na hora que eu entrasse na consulta com ela, eu ia esperar uma tia deste tamanho, ruiva, com turbante, uma pedra na testa, umas imagens de Buda atrás, tal. E aí, pra minha grata surpresa, entrou uma mulher normal, velho. Uma É. mulher, uma mãe, né? Uma mulher Normal. com, assim, com mais madura, obviamente, né? Mas, assim, uma mulher normal, cara. Uma mulher, Totalmente normal. sabe? A gente nessa época trabalhava na Vila Mariana ali, então parecia uma pessoa da Vila Mariana normal ali, sabe? Aí já foi meu primeiro choque. Falei, porra, tem coisa aí, né? É que, engraçado, É, né? As nossas crenças mesmo, né? Do que é a sim. numerologia, o que ela representa. Então, você já tinha um estereótipo na sua cabeça de como ia ser essa Tinha. consulta, né? Talvez você É, imaginou uma eu bolinha achei de que ia entrar uma cristal. brusqueta. Sim, você imaginou uma bolinha de cristal, que você ia ligar a Hum. câmera, a pessoa ia estar com incenso assim, né? Isso, Aham. Tá. exatamente isso. E aí já foi o meu primeiro choque foi esse. Aí ela começou a falar, bom, então eu vou te explicar como que é. Aí ela começou a introduzir ali o conhecimento e foi explicando, e aí eu fui conversando com ela, tal. Hoje, depois de, se eu fiz a formação em 2017, isso deve ter sido para final de 2016. Hoje, 9 anos depois, ela fala que naquele atendimento ela já sabia que eu ia trabalhar com ela mais cedo ou mais tarde. Como ela sabia, eu não sei. Acho que porque eu senti a abertura e comecei a falar também das minhas maluquices aqui. E ela, pô, acabou o atendimento e eu fiquei em choque. Falei, puxa, tanta coisa que eu tenho que resolver na minha vida ainda, né? Para quem não sabe, o nosso atendimento, né, a numerologia de Pitágoras, ela assume dois grandes princípios. O primeiro é que todo mundo nasceu para o sucesso e para a felicidade, e a segunda é que esse sucesso e essa felicidade se dá através da vivência positiva do nosso mapa. Logo, quando eu falo essa frase, já se divide o mundo entre certo e errado. Não tem como. Ou eu vivo o meu mapa no positivo ou no negativo. Se eu tô no positivo, eu tenho sucesso e felicidade. Se eu tô no negativo, a minha vida não anda. Ela para até que eu aprenda e consiga superar os meus desafios. Ajustar, ajustar, exatamente. Exato. E aí acabou com a Daniela ali e tal, beleza. Só que aí eu também não me saciei aí, Débora. Ela Tá. fez meu atendimento, aí eu falei assim, cara, essa mulher, ela me conhece há 50 minutos, 1 hora, e ela me deixou nu na frente dela, assim, fiquei completamente pelado, não tinha nada sobre mim que ela não sabia, não tinha nada sobre a minha vida, a minha história, os meus desafios, os meus problemas, ela matou todos, todos. E Não eu acho que teve para o um. homem isso é muito profundo, né, Mal? Porque Exato. o homem ele já vai com muitas armaduras, né? A maioria das vezes. Uhum. Ele já vai preparado de que isso daí é maior besterol, isso daí não tem nada a ver e tal. Você eu sei a pirâmide do Maurício, gente, ele me Aham, falou. Ele tem aham. dois números setes, né, dentro da pirâmide dele. O sete, para quem não sabe, tem um lado muito racional, um lado Muito. muito cético também. Se ele estiver vivenciando no negativo, ele não se abre, né, à espiritualidade, ele não olha isso. Então, talvez naquele momento esse set estivesse bem em desequilíbrio do tipo, meu, vou Não é total possível. armado.
e aí ela te despiu. Ah, O 7 ele tem uma coisa que ele não gosta de ser exposto, né? Então, não. assim, se eu falo algo sobre alguém de 7, por exemplo, que essa pessoa não revelou o primeiro, acabou ali pro 7. O 7 já tá nu ali, dali pra frente ele tá bagunçado. E eu me senti assim, né? Aham. Aí a Dani foi e cravou todas. Ela não errou em nada do que ela falou pra mim ali. Não teve uma coisa que ela falou, Débora, que não tava completamente alinhado com Coerente. o meu momento de vida ali, coerente, Uhum. é. Aí eu falei, meu, essa mulher não é possível, cara. Ela nunca me viu, ela não sabe quem eu sou, e ela fez esse monte de leitura. Nessa época eu já vendia curso, né? Então eu Ok. tava na empresa lá vendendo curso, eu falei, poxa, falei, ô Dani, você não quer vender uns cursos aí e tal? Pô, eu queria aprender o que você sabe, porque você nunca me viu e em pouquíssimo tempo você matou aqui a minha charada, né? E tal. A todo o contexto também, como eu falei, né? A quebra de expectativa, uma mulher normal, mãe. Nessa época ela morava nos Estados Unidos, eu acho. Então, cara, morando fora, com um marido executivo. Eu falei, pô, é uma pessoa séria, Sim. não é uma golpista ali que fez engenharia social das minhas redes sociais e tá falando da cabeça. Aí ela falou: Ah, meu, não sei, não sei, não sei. Aí teve um outro doido também que ela atendeu lá que convenceu ela a fazer a primeira turma online dela. Que Tá, ela tava nos Estados Unidos e a gente tava aqui nessa turma. Teve vamos dizer assim, dois patrocinadores, né? tá. Eu, dentro da empresa, na parte administrativa lá, juntei as meninas lá que trabalhavam no comercial, no administrativo, tarará, tarará, e falei: Vamos fazer o curso da Dani. E aí teve o outro, que é Não vou dar nome, senão vai entregar a empresa. Tá, Aí tinha tranquilo. outro rapaz lá que tava endossando com o pessoal do operacional do treinamento. E aí juntou uma turma legal. Nessa turma também foi o Paulinho também se formou, né? O Paulinho fazia Sim, online também. um dos E, primeiros, né? Uhum. é isso. E aí a gente começou a estudar, começou a fazer a formação, e aí eu fui entendendo um pouco da lógica, fui entendendo um pouco mais sobre o meu trabalho. Só que aí, nesse meio tempo, aconteceram algumas mudanças. Eu passei por um ano 5 depois do curso ali. Ih, tamo junto, eu tô no meu ano 5. Então eu passei por Um um ano ano, um 5 ano de ali. muitas mudanças, de muita transformação, né? Interna, externa, enfim. O ano 5 o negócio vai para outro patamar, né? Muda muita coisa. É, Uhum, é ano que a gente vê a vida mudando, né? Muita coisa traz um novo, um alinhamento novo, novas uma expectativas, perspectiva. novas perspectivas e tal. Aí eu Ele é passei um por dos um ano mais, ele é um 5. dos mais, pode-se dizer que ele é um dos mais intensos, né? Da numerologia, um dos, né? Porque Isso, ele é ele, um mini renascimento, né? um ano 5 e um ano 9 são anos que a gente sempre lembra, né, bastante. Sim. Então eu passei aí por essas mudanças, acabei fazendo um filho no meio do processo, uma família, não sei o quê, e acabei me distanciando um pouco disso. Logo eu saí dessa empresa que eu estava, fui para uma empresa que eu idealizei e sonhei por muito tempo, que era uma empresa líder na área do desenvolvimento humano. Trabalhei lá, cara, abaixo do filho do dono. Então, assim, fiquei muito bem lá um bom tempo. Só que aí aquele bichinho começou de novo a me cutucar para que eu voltasse a praticar numerologia. Então eu tive um certo vale, nunca parei de atender, só Sim. que eu atendia de forma esporádica. Então a galera que sabia que eu fazia, né, a galera que me conhecia e tal, eu ia fazendo, lendo e tal. Só que de 2019 esses dias eu até postei a carta de demissão que eu fiz. Lá para 2019, no meio do ano ali que precedeu a pandemia, eu pedi demissão na empresa e virei full PJ para poder ter um pouco mais de liberdade para atender, para poder, Sim. né, ter menos, Usar teu vamos dizer conhecimento, assim. que você já tinha também em outros lugares, né? Enfim, pulverizar um pouco Exato, mais. E ganhar mais exato. dinheiro também, né, Mal? Mas nessa época eu ainda via tudo como extra ainda. Tá. Aí da pandemia eu já tinha começado a atender antes da pandemia, e na pandemia foi onde eu entrei com os dois pés na área do atendimento, mas eu já atendia desde 2016 com outras técnicas, então eu me formei em várias coisas, Débora. Assim, é importante falar que por mais que eu tenha um background profissional da área da comunicação,
de que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu sempre estudei. Sempre estudei, Sim, sempre me aprofundei, fiz formações pagando do bolso, paguei formação na própria empresa que eu trabalhava, paguei formação de empresa de coaching. Meu, na época que coaching ainda era sério, né? Isso estou falando de 2016 para 17, fiz uma formação antes até da formação da Dani. E aí a numerologia eu enxerguei dentro de todas as ferramentas que eu tinha na época como o grande início de todo o processo. Porque quando a gente se depara na frente de uma pessoa que precisa de um desenvolvimento de inteligência emocional, ou que não sabe o que fazer, está perdido, precisa de um processo de coaching na época, hoje eu não aplico sim, mais coaching, ele está no meio de tudo, mas eu não vendo o sim. processo das, tipo, 10 sessões de coaching, não vendo isso. Quando eu vi isso, Débora, eu falei, cara, tudo começa aqui. Então eu não iniciava nada sem saber o mapa da pessoa. Eu não iniciava um processo terapêutico usando o método de inteligência emocional sem abrir o mapa. Eu não Eu falo iniciava um para todo processo de mundo. coaching. Quando eu falo, você quer uma tradução de uma palavra corriqueira? É uma grande anamnese. É uma É, anamnese, assim, muito profunda, né? E que, sim, obviamente, traduzida e trazendo toda a técnica, toda a interpretação, você traz essa clareza, né, para a pessoa, essa consciência, através dos números. Mas é profundo, né? Eu também tive é um, profundo. um choque muito grande quando eu fiz o meu mapa que eu também falei, não é possível, eu vou estudar isso, não é possível que essa pessoa sabe tanta coisa assim, através dos números, né? Eu Do também. nome e da data de nascimento, não é possível. E uma curiosidade, né? Além do 8 que foi o que foi tua primeira sementinha ali plantada, né? Por conta da questão financeira e do momento que você estava vivendo, ele trouxe aquele choque. Você falou: não, peraí, se eu tenho esse 8 aí e o negócio não tá rodando desse jeito, eu preciso investigar. Precisa. Depois você foi pro atendimento com a Dani e fez o curso. E teve, obviamente, todo o conhecimento vasto do 7 e do Uhum. 9 que são outros dois números de espiritualidade. A minha audiência já sabe disso, porque eu Já falo sabe, muito, que bom. já, eu falo muito, né, na energia do 7 na energia do 9 né? Eu sempre trago que eles são números de espiritualidade dentro da numerologia e trato de ensinar um pouco essas características. Como é que foi para você? Ou assim, primeira pergunta, dos teus 5 números da pirâmide, né? Qual foi o que você falou e falou assim: nossa, isso daqui o buraco tá muito mais embaixo, eu preciso realmente olhar muito para isso com atenção. E a minha segunda pergunta com relação aos teus números de espiritualidade, isso foi um baque para você? Como você estava lidando com isso na época? Se você puder compartilhar também um pouquinho, né, Boa. da religião versus espiritualidade, porque você é um cara que estuda muito isso também, então eu acho legal trazer para a galera. Se você quiser compartilhar, eu Perfeito. acho legal. Não, vamos fazer. Olha, falando sobre os meus números, o que mais eu vi que o buraco era mais embaixo foi meu desafio, tá? Tá, De forma pragmática, eu tenho o desafio de dois, que é aprendizado através dos relacionamentos. sim, Então, eu tenho uma dificuldade aí entre encontrar as 72 opções entre o 8 e o 80. sim, Em tendência, eu sou 8 ou 80. Ou eu faço tudo, não faço nada. Ou eu salvo da bala, ou eu deixo tomar o tiro. sim. Ou eu Então, falo sim para todo mundo, ou eu falo ou não não para para todo todo mundo. mundo. É. Exato. Então, assim, eu tenho essa. Eu percebi isso durante os atendimentos e eu falei, cara, isso aqui é realmente um desafio para mim, E aí né? você junta ele com o 9 né? Que o 9 quer ajudar, que o 9 é super Exato. solícito, né? São dois números aí que têm características que Tá se feita. Tá é, feita a merda aí, né? Junto o desafio de dois com uma alma de 9. é, Então tá feita a merda aí. Porque você quer se doar, quer se entregar, quer se, sabe, sair por aí sim. resolvendo o mundo. Pelo outro, pelo E, outro, pelo outro, e você e fica você acaba descansando. esquecendo de você, exato. Sim. Então, quando eu olhei para o desafio, tem até uma questão do aspecto do 2 com relação à mãe também. Então, uma vez que eu ouvi isso, eu ainda carregava muita dor com a minha mãe. A minha mãe, ela tem uma patologia, né, que é a bipolaridade. E foi até o motivo pelo qual eu comecei a estudar sobre espiritualidade foi por causa do ambiente que a gente vivia em casa. Então, Tá. eu comecei assim que eu entrei no ensino médio, eu fiz uma amizade com um colega meu que morava lá perto da minha casa, mas eu não sabia. Tipo, a gente estudou no prezinho junto, aí separou e foi se encontrar no ensino médio,
numa escola lá no Tatuapé que, cara, a chance zero. Sim, Aí a gente se reconheceu e aí eu comecei a frequentar a casa dele e a família dele era toda espírita kardecista. Era tá. toda do centro de Mesa Branca mesmo, espírita, né? A minha família de origem é católica, eu sou Sim, batizado, tenho a primeira comunhão, nananana, mas eles nunca conseguiram sustentar uma religião pra gente, assim, nunca conseguiram passar. E aí esse meu amigo frequentava o centro e falou, pô, vai lá que é bom, cara, vai lá que é legal, vai lá que minha família vai. A gente achou legal, né, na época eu e minha irmã, a gente começou a frequentar. E aí também, de novo, eu cheguei lá, gostei do que rolava ali, achava um ambiente de paz, né, que era o contrário sim. do que eu vivia com eles na minha casa e fui e comprei o pacote do Allan Kardec lá. Comprei todos o Céu, Tá, Inferno, Gênese, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Comprei tudo para ler aquela parada lá. Eu falei, eu preciso entender qual que é o fundamento desse negócio. tá. E aí isso eu tinha uns 14 anos por aí. Aí eu comecei a estudar por aí e aí isso me abriu muita cabeça sobre o mundo espiritual, mas sem muito romantismo, né? Até porque o kardecismo, em geral, ele é também ciência, né? Ele é um Sim, estudo através dos espíritos. Então, tem muita coisa ali que faz muito sentido, tem muita coisa que você vai ouvir e vai achar meio estranho, né? Eu hoje não me considero mais um kardecista, mas já me considerei um tempo já, nesses 14, essa época que você ainda não tem personalidade, né? Então, é, eu frequento lá, eu sou, né? E aí apesar de ter muita coisa ali que eu acho que eles esclarecem, eu acho que é uma mecânica muito grande sobre a vida, mas não uma filosofia de vida. Não dá para se viver sendo kardecista. Você pode entender muito sobre a vida, mas você ainda precisa de uma filosofia no meio que é Cristo, né? Que é uma filosofia cristã para guiar você no meio sim, disso. Então, aí começou o meu jogo com a espiritualidade. Então, quando eu cheguei na numerologia, que também eu vi que era um estudo com método científico e tal, assim como era o kardecismo um método científico, você entrevista 2.000 pessoas de 2.000 espíritos e você compila numa uma pergunta e uma resposta. sim. E aí eu vi que a numerologia era a mesma coisa. Percebeu-se, né, padrões em pessoas com nomes e letras e datas e se compilou numa coisa que virou um método. Então a pessoa ela pode ter a fé de um tijolo ou a fé de um papa, né? O papa foi anunciado hoje aí. A fé de um Já papa, foi, ela já? já foi já. Quem que é? É, Brasileiro no final ou não? americano, fiquei assustado, americano. Americano? Nossa, gente. Bom, vamos fazer um outro É, numeralista prático para falar sobre isso. me deixou um pouco assustado, mas enfim. Então, eu entendi ali na numerologia que também era um estudo também, né, que daria para ser aplicado por qualquer um, porque eram fórmulas, eram métodos, eram descrições que, encaixados a uma sensibilidade de quem estava ali, obviamente, né, de poder ouvir e entender, conseguia chegar em lugares interessantes que traziam clareza. Então, a minha caminhada, ela começa, vamos dizer assim, com uma mecânica espiritual que eu entendi através do kardecismo, uma mecânica mesmo, tipo, ó, Tá. você aperta esse botão, funciona assim. Você aperta esse botão, funciona assado. Como que eu opero a máquina? Aí eu tive através do cristianismo. Apesar do espiritismo kardecista, ele ter o evangelho, né, o estudo do evangelho, parará, parará, eu ainda entendo que estudar o evangelho por conta própria, você buscar viver o evangelho no caso, né, que é a boa nova, é o vai além até do que só estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Então tem muita mais coisa aí que eu observei estudando a Bíblia, a palavra e tal. Então hoje eu até gosto muito, viu, Débora, quando eu vou conversar com a galera que é somente crente, né? A palavra crente, não é Sim. crente. O crente O fervoroso. crente, o crente do ratatá, É. assim, sabe? Esse daqui. Esse daí eu adoro conversar com eles porque eles sempre têm uma visão bem excludente, né, sobre qualquer coisa que não seja a palavra. E A tá tudo palavra. certo. Sim. E assim, e tá tudo certo também mesmo, sabe? Eles vão falar lá que não se deve consultar pessoas, espíritos e não sei o quê. E eu também concordo hoje, né? Sim. Eu, Maurício, de 2025, versão 8 de maio, concordo que tem muita gente que se veste
de médium que se veste de guru e tal Sim. para sustentar os interesses próprios. Então, o que a Débora precisa ouvir para ela me pagar mais uma sessão? Vou falar. Entendeu? E é difícil mesmo. Hoje em dia é difícil É a uma linha gente muito ter tênue. um. Exato, é uma linha muito tênue. Só que eu descobri que tem muita gente séria, né? Quando eu conheci a Daniela, Sim, quando eu conheci algumas outras pessoas aí que compuseram a minha jornada, eu vi que tinha muita gente séria e muita ferramenta séria, sim. entendeu? Hoje eu consigo abrir aqui o meu paletó e tá escrito supernumerólogo, graças a essa ferramenta séria que a gente opera, que a gente Sim. trabalha, que a gente desenvolve, né? Hoje eu tenho encontros semanais, todas as segundas, com pelo menos 20 profissionais da área, que a gente fica ali só discutindo o que é mais ético entregar para o cliente, o que é mais certo, o que ele vai ouvir, que vai levar ele para um lugar melhor, não para que você venda mais ou arranque mais dinheiro dele, sabe? Não é isso. Então, assim, quando eu comecei a conhecer, e aí é uma parte do 9, né, que é estar aberto dos preconceitos. Eu tinha alguns preconceitos, e aí eu fui vendo que era só na minha cabeça. Obviamente que Sim. vão ter, né, o The King of the Power aí, que vai ter a molecadinha que vai vender culto a 10 mil, que na área do Sim. evangélico mesmo, né? Sim. Vai ter sei lá, a mulher da numerologia, astrologia, taróloga, lá, que vai fazer a mesma coisa que o The King of the Power, que é falar o que você quer ouvir. E é Na isso, verdade, essa que é isso a sempre, parada. essa polarização ela sempre vai acontecer, né? E a honestidade Exato, e a desonestidade dentro, né? Seja de uma ferramenta de autoconhecimento como essa, como em outros âmbitos, e outras profissões, isso sempre vai acontecer, né? Isso é uma exato. realidade. A questão é, o que eu percebo também na prática, assim, Mal, é o julgamento sem você nem sequer entender sobre aquilo com profundidade, né? Conhecer sobre aquilo, né? Conhecer sobre aquilo, né? Então, Exato. isso sim me traz um pouco de preocupação. Porque eu falo, gente, mas espera aí, né? E hoje eu falo também, né, como uma pessoa que está em um processo de discipulado, para, né, fazer o batismo, etc. Hoje eu tenho também tido uma intencionalidade com a Bíblia e uma aproximação, e eu tinha várias crenças também, que era um livro difícil, eu tinha um tema muito forte, muito profundo com religião, porque eu Aham, vivi em um lar com religiosidade extrema, então aquilo me afastou da religião. Então, durante muito tempo eu me fechei, né? exato. De que religião, ela na verdade, ela afastava de Deus, ela não me aproximava. E aí, de um tempo para cá, principalmente, eu venho nesse processo, né, de cura, de entender, de ressignificar alguns traumas, algumas coisas da minha infância, mas eu percebo muitas vezes que pelo desconhecimento, e aqui não estou falando de pessoas da minha religião ou da sua religião, mas as Sim, pessoas elas acabam bloqueando, né? Nem querendo ouvir, achando que é algo muito místico, né? Que exatamente, que eu trabalho exato. aqui, que eu ligo a câmera, que aqui tem uma bolinha de cristal, né? Que eu tô. É, Aquele estereótipo que você falou logo no início. da pedra, do Exato. turbante. Quando na verdade não, ao contrário, um dos feedbacks que eu mais recebo é o quanto as pessoas se aproximaram de Deus, se aproximaram da palavra, né? Se aproximaram dessa espiritualidade com intencionalidade, de buscar isso como um recurso e como uma fonte realmente, né? De conexão com o Criador. Então eu recebo muito isso. Principalmente as pessoas, Mal, que têm número de espiritualidade e que precisam Exato. trabalhar isso de uma forma intencional, recorrente, né? Porque, assim como eu já falei em outros episódios, quando a gente tem os números de espiritualidade, é condicional. A gente precisa desenvolver ao longo da nossa jornada. Né, não quero, tá tudo bem. Uma das premissas da numerologia é o livre-arbítrio. Tá tudo certo se você não quiser olhar para Mas isso. você não vai viver a vida completa, né? Exatamente, mas você também saiba que a colheita vai ser parcial. Por quê? Porque o Uhum. teu acordo divino, né? O acordo da tua alma, o acordo do teu projeto de vida, ele prevê isso, né? Você ter essa conexão, né? E você tem isso dentro de você. Você pode até achar que não, você está negligenciando, mas ele está aí,
Então, quando as pessoas elas vêm para um atendimento e elas entendem isso, elas falam, uau. E aí começa, né, em doses homeopáticas, a querer trabalhar, a acessar, aí elas veem que elas voam e falam, meu Deus, por que que eu não fazia isso antes, né? Por que que eu não estava olhando para isso antes? Ou por que que estava tão desequilibrada a minha vida? Com vícios, eu perdido na vida, uma série de outras coisas, porque é, obviamente, um buraco não preenchido, né? Então, é Exato. vazio. Uma coisa interessante, Débora, é que assim, quando eu acho que Deus ele colocou na Bíblia, né, através dos homens, que não se deveria consultar, né, videntes e não sei o que e tal. Primeiro que a gente nem vidente é, né? Mas é que a Não, galera acha que é. é. Acha que a gente. É uma coisa que quando eu tinha me recém-informado, o que eu mais ouvi a galera falar é assim: Ah, numerologia, passa o número da Mega Sena aí. Nossa, essa é a piada. Ridículo, mano. É, a piada é assim, ó. Se você falar pra qualquer uma palavra numerologia, a primeira piada que você vai ouvir é número de Mega Sena. Vai ter essa piada número de Mega Sena. O número da quina, passa o número da quina aí pra Passa o mim. número da Kina pra mim. Cara, que raiva que eu tenho dessa piada. Mas É, assim, eu consigo entender, Débora, que a vida não é tão complexa, né, quanto a gente estuda e sabe que é. Na prática, é assim, ó. Você nasce, você desenvolve uma profissão, você conhece uma pessoa, você casa, você tem filhos, você serve a Deus e morre com honra e honestidade. É sim, isso. Todo mundo isso, tá? Você é um ser espiritual vivendo uma vida terrena, então você vai ter que trabalhar o seu espiritual de qualquer forma. O espiritual, exato. Para ele todo vai mundo, desenvolver você para todo mundo. Então, esporte, liderança, flexibilidade, disciplina, tudo isso daí é para todo mundo. A questão é que para uns é mais difícil que para outros, sim. entendeu? E É, aí eu falo que eu o vejo. espiritual, ele é a raiz, né? Ele é a raiz que você precisa desenvolver para essa árvore ser sustentada, né? Exato, Para você criar, porque, né, o espírito, o corpo, né? E aí, vamos falar de mente, né? Não da parte bíblica que é espírito, corpo e alma, mas vou falar da aham, mente. São esses frutos que essa árvore vai dar, né? Que é também exato. parte da junção daquilo que você constrói espiritualmente também, entende? E aí o teu corpo também vai sendo formado. Né? Exato. Então, assim, todo mundo veio para fazer a mesma coisa, tá? Assim, ó, você vai ter um trabalho. Se você Sim, vai ser médico, gari, empresário, você vai ter um trabalho, tá? sim, Você vai ter que conhecer uma pessoa e gerar frutos, sim. independente de que você é, tá? Se você não gerar frutos, a sua descendência não Não vai prossegue, perpetuar. tá? Não vai perpetuar, beleza? Beleza. Tem que servir a algo maior, né? No caso, a gente fala servir a Deus. Então, assim, tudo isso daí todo mundo veio fazer. Obviamente, não tem mais novidade. A questão é, por que que muita gente não consegue? Por que que quando chega na parte de trabalho tem gente que não consegue trabalhar, ou se trabalha não consegue ver dinheiro, ou se vê dinheiro não consegue guardar dinheiro? É uma boa questão, né? Por que que tem muita gente que até consegue se relacionar sexualmente, mas não consegue entrar em Num parceria relacionamento afetiva? profundo. Não tá em Uhum. relacionamento profundo. Tem gente que tem relacionamento profundo de amizade, mas não consegue relacionamento sexual. Cara, tem um monte de coisa que tá no meio disso daí. E aí eu percebo que, através das ferramentas e das técnicas, né? Um pessoal que é muito legal, Débora, que traz algo parecido com o que a gente faz aqui, é o pessoal que estuda como eu posso dizer assim, a história da Igreja Católica, né? É, a galera que é do catolicismo, eles usam muito a astrologia, mas não na astrologia do touro, hoje sua Não. cor é mostarda, Ah, não como estrogonofe. sim. Não é essa astrologia, eles chamam de astrocaractologia, que é a potência do ser, através do alinhamento dos astros. Então, assim, a astrologia foi, vamos pensar assim, uma turma que tinha Banalizou o um pouco, mesmo. né? Ah, Banalizou. Pensa assim, nasce uma turma de pessoas que precisam entender o que se espera ou qual a potencialidade de uma pessoa. Uns chegaram através do método na observação do céu e outro através do estudo dos nomes e da sim. data e tal. Então, assim, os dois, a gente sai Estudam o ser. aqui e se cruza lá na frente. Sim. Entendeu? Então, e essa galera é interessante eu falar porque não tem ninguém mais religioso que o católico, né? Assim, eu tenho o crentão, né? O brabo, Uhum. que vai ser bem religioso, mas o católico em si ele é bem resistente também. O católico oficial Extre- real, Extremamente.
extremamente resistente. O católico apostólico romano. Isso, e esse cara, ele tem também um estudo de potencialidade do ser. Ele tem também um estudo de o que ele pode ser, sabe? Então, na prática, ambas as eras tinham ali o seu estudo de potencial. Como eu sei que eu posso ser muito bom para uma função e não para outra? Como eu sei que eu tenho habilidades que eu tenho que observar e outras que eu tenho que eu posso tocar normal, que eu vou fazer isso com facilidade. Então, não é algo que, como a gente pode dizer aqui, que deve ser demonizado o estudo da nossa personalidade, da nossa potencialidade, né? A Sim, gente fala muito, é até um conceito de potência e ato, né? Então, assim, eu tenho uma potência X e a minha vida tá metade disso. Cara, eu poderia estar vivendo mais, entendeu? sim, Ou eu tenho um potencial de Y, eu tô focando em X, sabe? É meio que esse negócio todo que quando você se fecha para esse conhecimento que a gente hoje oferece, através de atendimento, de mentoria, de curso, seja lá do que for, a gente fica só com uma parte da verdade, né? sim. Só com uma parte da nossa vida, da realidade. Então, é assim, Débora, eu Eu acho até que, gosto, só até complementando, gosto quando Rafa, é vem. Falei. entender que isso são ferramentas, isso não é o fim, isso é o meio, né? Isso são formas de você ajudar, de você aprofundar no autoconhecimento, principalmente, mas a gente não está invertendo a ordem, né? Isso não é uma verdade soberana, isso não está acima de uma força maior, isso não está acima do Criador. Pelo menos eu, como profissional, não atuo dessa forma e não Não, não. E estou não tá longe acima, disso. não. Exatamente. Então, eu acho que é muito mais conseguir entender, né, o lugar que isso está e que isso representa, né, assim também como na Bíblia não diz em lugar nenhum que não buscai o autoconhecimento, né, não se desenvolva, não busque entender, ao contrário, né, a gente precisa se curar, a gente precisa, né, olhar, e a palavra é, sim, uma das principais fontes, mas existem outras ferramentas que podem potencializar essa jornada, né? E esse autoconhecimento. Pode Exato. E aí falar. ah, não, enfim, aí eu tava comentando com você que eu vejo a gente chegando no mesmo lugar que o pessoal que estuda a característica dos seres através do posicionamento do céu, que Uhum. é fruto de observação, que também é algo milenar, que também é algo que vem passando de mestre para aluno. E é isso, né? Não dá, não precisa se sentir mais ou menos pecador, mais ou menos perto de Deus por isso. Quando eu atendo a galera que é super religiosa aqui, que eu consigo atender essa galera, eu consigo me comunicar na linguagem deles, eu consigo mostrar por A mais B que, cara, Deus está totalmente alinhado com você para você estar aqui agora, entendeu? Uhum. Para você estar aqui falando comigo, para você estar aqui me ouvindo, entendeu? E eu tô longe de falar que sou um instrumento de Deus, mas se eu conseguir trazer você um pouquinho para perto do seu plano de vida, né? Eu puder ajudar você, no mínimo, a ser alguém melhor aí na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, com seus filhos, para mim já tá No bom. teu dia a dia, nas tuas decisões, né? A Enfim. que- E a questão é que muitas coisas das pessoas, elas são inconscientes. Você não Uhum. percebe, né? Que às Sei, vezes você tosse quando você vai falar de tal assunto, você não percebe, porque é inconsciente. Muita gente age inconsciente. Quando a sei. gente senta com ela no mapa e fala, ó, sabe aqui, sabe toda vez que chega para você uma demanda e você passa para alguém, ou você se esconde atrás da mesa, ou você finge de morto? Cara, isso é parte do seu desafio. Você não tem que se esconder, você tem que abraçar, você tem que se expor. Você tem que A fazer a pessoa força fala, contrária. O teu desafio tá dando exato. palmas pra você, porque é isso que ele quer, né? Ele quer que você dê uma força contrária. Então, eu coloco para as pessoas dessa maneira e no geral assim, até para não estender muito aqui que, né, a galera não tá com muito tempo para podcast, pelo que eu tô percebendo aqui comigo até, a gente consegue, Débora, trazer consciência para a pessoa de qual área específica que ela tá patinando. Qual Sim. lugar específico que ela precisa ter atenção, sabe? E seja na linguagem que for, se você atender, conseguir atender católico, crente, macumbeiro, se você conseguir atender agnóstico, conseguir atender ateu, cara,
Deus ama todos de maneira, né, Sei. inscrita, Ele é né? universal, né? Então, a gente está ajudando você, né, que tá aí muitas vezes patinando na vida com o que a gente tem aqui de ferramenta. E é basicamente isso. Ai, que lindo, que legal. Mal, e até para a gente finalizar, dentro, né, de todas essas reflexões, se você pudesse deixar, né, uma mensagem, uma semente de transformação para quem está nos ouvindo, qual que seria? O que que você Perfeito. gostaria de deixar? Eu vou usar a tese da minha aula de ontem que eu dei lá para os alunos do segundo ciclo, que é o teto da tua vida é o mesmo teto da sua identidade. Então, assim, quando você não sabe que você deveria estar vivendo algo, você automaticamente não vive ele. O exemplo que eu dei do próprio CD de 8, eu morando na Coab, ganhando 1,5 pau, jamais imaginei que eu poderia estar dali 10 anos ganhando, meu, vamos falar 20 vezes isso, entendeu? Jamais imaginei, entendeu? E poderia estar morando num lugar legal, num bairro bom, tranquilo, sem assalto, sem biqueira, você entendeu? Sim. Jamais imaginei, mas o dia que me disseram isso, eu falei, eita, eu preciso entender isso, eu preciso me apropriar dessa minha característica que eu tenho, que eu não Você sabia. pegou aquilo, né? Eu sempre falo, gente, quando vocês escutam um episódio, vira e mexe eu recebo feedback, né? Nossa, o episódio de hoje eu chorei, o episódio de hoje. Não sei o quê. Eu falo, pega que é seu, escuta de novo, entende o que que doeu, né? Se doeu pro lado bom, se foi porque pegou em algum tendão aí. Então, tente entender, né? O tempo todo a gente está recebendo hoje, né, na velocidade da informação, na quantidade de informação, a gente falou, né, de obesidade digital, de um monte de coisa que está acontecendo, mas as mensagens elas chegam. Deus está falando com a gente o tempo todo, né, Mal? Então, Exato. ali, tá bom, foi uma pessoa que falou uma data de nascimento, mas teve Deus ali. Ele agiu Total. através daquela palavra, né? E usa pessoas, inclusive, também, para, amigo, para É, te dar um chacoalhão e falar, cara, sim. era pra você estar assim, meu amigo, você não tá, e aquilo te despertou É, curiosidade, né? Então, exato. essa nuance, esse detalhe, né? Deus está nos detalhes. E é justamente ter essa abertura, né? Ao contrário, não se fechar, né? Mas estar aberto para entender o que isso significa de fato, né? Nossa, isso pegou para mim aqui, né? Todo mundo que pega eu falo, porque provavelmente você deve ter esse Pega, número aí no teu mapa, pega que é seu. pega que é Pega que é seu, seu. né? E você Exato. realmente pegou aquilo que era seu, se empoderou e falou, não, peraí, deixa eu entender um pouquinho mais Deixa disso. eu entender o que que é esse negócio de 8 aí. E E nunca né, imaginou. eu tô na minha mão aqui, a galera que estiver ouvindo pelo Spotify não vai ver, mas se isso for um vídeo e você estiver vendo, eu tô com um parafusinho na mão, né? Porque a Joana tá aprendendo a andar e ela pega tudo que tá de cisquinho no chão e põe na boca. É, Aí a galera perigo. acha alguma coisa aqui e põe na minha mesa. E eu tô com um parafusinho na mesa. Enquanto você falava sobre a abertura que foi ouvir do CD, na minha cabeça veio uma imagem assim, é como se eu tivesse ganhado um parafuso da roda de um carro, sabe? Naquele dia. Nossa, sim. E aí depois eu fui atrás Você dos foi entender a chassis, eu fui roda, atrás você foi. das rodas, aí eu fui atrás Aham. do pneu, aí eu fui Aí você atrás viu que da tava furada a carroceria. roda, né? Que tinha que consertar. Exato. Legal, legal. Eu ganhei um parafuso. Aquele dia eu ganhei um parafuso. Ganhou um Aí o resto do parafuso. carro É, veio atrás de busca mesmo, né? De é. querer entender e me aprofundar nisso. Que Então legal. é isso. Eu acho que Bacana, é legal eu essa diria. analogia, gostei. Ai, Mal, que maravilhoso. Foi muito, muito legal esse papo. Achei que a gente conseguiu trazer muita coisa interessante para a galera, né? De uma forma prática mesmo, não só do seu despertar, mas como que você traz esses números aí para o seu dia. E, de novo, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua Obrigado a você pelo participação, pelo convite. teu tempo. Esse foi mais um Numeralize na Prática. E é isso, pessoal. Obrigada. Seguimos aqui diariamente com os episódios curtinhos, né, com as nossas pílulas diárias, mas esse episódio mais longo é para você que quer se aprofundar mais, que quer entender mais. Então, obrigada pela tua audiência. Obrigado, pessoal, por ter ouvido até aqui o final. Quiserem me procurar nas redes sociais aí, vai estar o meu arroba em algum lugar que a Débora vai deixar. Sim, vou deixar o E a arroba gente do vai mal se aqui. conversando. Tá Vou bom? deixar Valeu. na Até uma descrição do próxima. episódio e aqui no vídeo. Obrigada. Beleza. Valeu.